Nós estamos chegando aqui para continuar a nossa série, que esses dias estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. Ontem começamos a falar sobre os 3 primeiros dons. Dos 9 dons, a gente classifica em 3 partes, em que nós chamamos a primeira parte de dons de revelação, a segunda categoria chamamos de dons de poder e a terceira de dons de expressão. Se você não assistiu a de ontem, que são os dons de revelação, procure no nosso canal e você vai ser abençoado com essa mensagem. Hoje nós iremos tratar de outros 3 dons que nós classificamos como os dons de poder. Você está preparado para aprender e descobrir quais são os 3 dons de poder? Queridos, isso é poderoso, é tremendo. O Espírito Santo, ele habita em nós. No dia que você se converteu, no dia que você confessou Jesus Cristo como teu Senhor e o teu Salvador, a Bíblia diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo já habita na tua vida. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa deixar que o Espírito Santo manifeste na tua vida os dons do Espírito Santo. E a base que nós temos aqui na Bíblia, como o texto principal desse assunto, é 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 7 até o versículo 11, que eu vou ler, diz assim: mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para um propósito. Primeira coisa que eu quero destacar: os dons do Espírito Santo são dados a nós com um propósito. Nós não podemos pensar que o Espírito Santo vai entregar os dons, manifestar os dons para que não sejam usados. Pelo contrário, há um propósito. O texto diz bem claro: a manifestação do Espírito Santo é dado a cada um. Isso inclui você, inclui a mim, cada um dos que estão servindo a Deus para um propósito. Eu quero que você escreva essa palavra aí, propósito. Os dons do Espírito Santo, irmãos, são para um propósito. Amém? Glória a Deus. Então, continuando a leitura, verso 8 diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, pelo mesmo Espírito, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Porém, um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Quem opera os dons em nós? É o Espírito Santo. Não somos nós que operamos os dons. Nós somos apenas o canal em que esses dons serão operados pelo Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que opera através de você, através de cada um de nós, os dons que são dele. Aleluia! Os dons não são nossos. Eu não posso dizer, é o meu dom. Não, é o dom que o Espírito Santo opera através da minha vida. Ok? Você entendeu isso? É o Espírito Santo que opera através da tua vida os dons. Os dons. O que mais? Verso 11 diz ainda: essa distribuição, como ele quer. Repartindo esses dons. Aleluia! Então você, querido, que tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você que é morada do Espírito Santo, você que é templo do Espírito Santo,
Ele já colocou em você os dons dele. Você precisa apenas deixar o Espírito Santo operar através da tua vida. Aleluia! Escreva assim: eu preciso deixar o Espírito Santo operar através da minha vida. Tem pessoas que não deixam o Espírito Santo operar. Tem pessoas que não deixam o Espírito Santo se mover através da vida deles. São pessoas que ficam retendo, impedindo o agir do Espírito Santo. Mas nessa tarde, nesse meio-dia, eu quero profetizar que você vai ser uma mulher, um homem que vai permitir que o Espírito Santo opere através da tua vida os dons espirituais de maneira poderosa. E você vai ser um canal de Deus, irmãos, em nome de Jesus, para ser usado com graça, com unção do alto, para fazer uma grande obra para o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Quais são os 3 dons de poder? O primeiro dom de poder é a fé, é o dom da fé. O segundo dom de poder é o dom de curar. E o terceiro dom de poder é o dom de operar maravilhas. Então escreva já nos comentários aí: fé, operar curas e operar maravilhas. Dom da fé, dom de curas e o dom de operar maravilhas. Estes são os 3 dons de poder dentro da classificação dos 9 dons do Espírito. Os 3 dons de poder é o dom da fé, o dom de curas e o dom de operar maravilhas. Amém? Vamos falar desses 3 dons nessa tarde. O primeiro dom, o dom da fé. O dom da fé. Eu já ia falar do dom da cura, mas eu vou começar na ordem que está no texto. O dom da fé. Amém? A fé é um dom que vai além da fé salvadora para todos os crentes. É uma fé sobrenatural que nos capacita a acreditar e confiar nas promessas de Deus, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Com a fé, podemos mover montanhas, superar obstáculos e realizar aquilo que parece impossível aos olhos humanos. O dom da fé. Eu preciso explicar para você sobre a fé. Existem categorias dentro da fé. Existe a fé salvadora. Toda pessoa que se converte, ela precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Nós chamamos esse tipo de fé salvadora. Existe também uma outra fé, que é a fé que toda pessoa tem. Isso independe dela ser crente ou não. Toda pessoa tem a fé. Que tipo de fé é esse? É o que nós classificamos de fé humana, que é acreditar que você pode realizar algo, que é acreditar que você pode alcançar determinado projeto. Toda pessoa tem um tipo de fé. E essa fé, que é a fé humana, de acreditar, toda pessoa tem ela. Mas ainda não é o dom da fé. O dom da fé é diferente de todas as outras categorias da fé. Porque o dom da fé é um dom sobrenatural. É o dom para você mover o sobrenatural. Porque tem a fé que você usa para as coisas desta terra. Você acredita, você diz assim: eu vou estudar muito, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar e eu vou passar no concurso público. É um tipo de fé, só que é uma fé de natureza humana. Agora, a fé sobrenatural, que é a fé do dom, essa é diferente. Essa é diferente. Deixa eu te dar um exemplo. Abraão. Quando Deus fala com Abraão para ele oferecer o seu filho Isaque, Abraão prontamente pega o seu filho e vai oferecer a Deus sobre o Monte Moriá. Quando ele está para fazer esse sacrifício, Deus brada e diz: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você crê em Deus. E a partir deste ato,
Abraão passou a ser chamado de o pai da fé. A fé de Abraão foi a fé do dom, o dom da fé. Quando Jesus falou a respeito de que com a fé você vai mover montanhas, que com a fé você vai alcançar o impossível, porque o texto diz assim, tudo é possível ao que crê. Está falando do dom da fé. E queridos, escute algo. A fé é essencial para a tua vida, para que você possa mover o mundo espiritual. O mundo espiritual só responde à fé. Não adianta eu querer mover o mundo espiritual, não adianta eu querer mudar circunstâncias, situações no mundo espiritual sem a fé. Por isso a necessidade da fé. A fé é como dom. Tem pessoas que têm o dom da fé, irmãos. Isso é tremendo, porque são pessoas que não veem obstáculos. São pessoas que acreditam que coisas impossíveis podem acontecer. A fé. E quantas vezes Jesus falou sobre a fé? A Bíblia está cheia de versículos, de textos, em que a fé, ela é ali evidenciada, ela é colocada como destaque na vida daqueles que receberam o milagre, na vida daqueles que foram abençoados. Jesus destaca a fé. Então a fé é como dom. Nós precisamos entender a respeito disso, para que a gente possa se mover em um alto nível no mundo espiritual. Aleluia! Busque o dom da fé. Peça esse dom, porque ele é poderoso para as nossas vidas. Amém? Quem aqui já teve, assim, atitudes de fé diante de Deus? Quem aqui já se moveu com a fé diante de Deus em determinadas situações? Eu já fiz isso. Eu já experimentei, irmãos, conquistas na minha vida, porque eu ativei dentro de mim a fé. Porque no momento que eu estava ali diante daquela situação, eu não via como superar ela com as minhas mãos, com a minha força natural. Eu precisei entrar na dimensão da fé para mover o mundo espiritual. Tem um livro do pastor David Yong-Shu, que é o pastor da maior igreja do mundo. Ele já faleceu há uns 2 anos atrás. A igreja dele ainda é a maior igreja do mundo. Fica na Coreia do Sul. Ele tem um livro chamado A Quarta Dimensão, onde ele dedica todo este livro a falar sobre a fé, sobre ativar a fé em nossas vidas como um dom. Como dom. Ele conta que ele vivia em uma região muito pobre, em que ele era extremamente pobre, tudo na vida dele era difícil. E ele um dia foi orar e disse assim, Deus, por que eu sou teu servo e as coisas na minha vida não rompem? Deus disse, porque você não está ativando a fé para realizar grandes milagres, grandes conquistas. Ele diz, como assim? Deus diz, você precisa entrar na dimensão da fé para que as coisas possam ser ativadas na tua vida. E a experiência dele deste livro é poderosa. Ele conta que há 3 dimensões que toda pessoa está nela. Ele fala da dimensão do espaço, do tempo, mas ele fala da dimensão da fé, que ele chama de a quarta dimensão. Que quando você entra na dimensão da fé, o impossível acontece na tua vida. Eu quero profetizar na tua vida, meu irmão e minha irmã, que você vai entrar na dimensão da fé para você ver o sobrenatural acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Coloca aí, eu creio. Coloca aí, eu creio. Eu creio, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Enquanto você escreve, deixa eu tomar uma água aqui. Eu quero só que vocês me digam se o meu microfone não está pipocando muito, porque esse abençoado tem acontecido isso algumas vezes. Ele fica estralando, pipocando e pode atrapalhar você. Se não estiver acontecendo com muita frequência, deixa
o negócio rodar aí, amém? E a internet como é que tá também para vocês? Não está travando, não está caindo? Vamos lá, amém? Então, muito bem, estamos falando aqui sobre os dons do Espírito Santo, que estão em 3 categorias, onde a primeira categoria é a categoria dos dons de revelação, que eu já falei, está no canal aí a pregação, a live, que você pode acompanhar. Hoje estamos falando de mais 3 dons, que são os dons de poder, e amanhã eu vou falar sobre mais 3 dons, que são os dons de expressão, também chamado de dons vocais, ok? Então hoje, dons de poder. Já falei do primeiro dom, que é o dom da fé. O nosso texto que nós estamos usando é 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7 até o versículo 11, ok? Amém? Muito bem. O segundo dom de poder é o dom da cura. Escreva aí, dom da cura. Ah, irmãos, quando Deus usa alguém em curas é algo maravilhoso. Quem aqui tem desejo assim de Deus lhe usar em cura? Quem aqui deseja que Deus use você para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados? Meu Deus, que maravilha! Que tremendo! Quantas vezes está cheio de textos e mais textos. Jesus curou os cegos, Jesus curou leprosos, Jesus curou paralíticos, Jesus curou surdos, mudos. Jesus operou curas extraordinárias, curou pessoas da febre. Diversos tipos de cura. Que maravilha! O dom da cura é um dom especial. Ah, irmãos, e tão necessário para os nossos dias. Eu quero orar a Deus para que esse dom da cura seja ativado na tua vida. Seja ativado na igreja. Precisamos que Deus levante pessoas com o dom da cura. Porque quantas pessoas, irmãos, estão enfermas? Quantas pessoas estão doentes? E o dom da cura, você vai ler desde o Antigo Testamento, irmãos. Profetas sendo usados para curar de modo extraordinário. É tão tremendo, imagina Deus te usando para você colocar suas mãos sobre o enfermo e você orar e você pedir para Deus fazer um milagre ali, curando aquela pessoa e o enfermo levantar. Aleluia! Esse dom, Deus já me usou algumas vezes nele. Eu confesso que não é um dom que eu tenha na minha vida assim em grande expressão, mas já tive experiências que Deus me usou. Eu lembro de uma vez que uma senhora chegou para mim e ela já estava há muito tempo com o seu braço, ela não conseguia levantar o braço, fazer esse movimento assim. Eu lembro que ela disse: pastor, ore por mim. Do braço dela. E fiz aquela oração. Não foi uma oração assim, né? Mirabolante, cheio de efeitos e tal. Não, eu fiz uma oração ali, pedindo para Deus curar aquela pessoa. Quando foi dias depois, a mulher apareceu na igreja. Olha, ela não era crente ainda, ela foi num culto e pediu oração. Dias depois, a mulher aparece no culto, irmãos, com uma quantidade de pessoas com ela. Eu fiquei assim admirado. Ela disse: pastor, eu fui curada. Olha aí, pastor. E ela levantava a mão, e ela fazia movimento. Eu sabia do meu problema, que eu estava há tempos, eu ia nos médicos, tomava remédio e não era curada. Deus me curou. Irmãos, através dessa mulher e desse milagre, muitas pessoas foram ganhas para Jesus. Olha como o dom da cura, além de abençoar as pessoas, tem o potencial de ganhar almas para Jesus. Porque as pessoas ficam impactadas, porque conhecem o outro, conhecem a pessoa quando ela estava enferma e viram o milagre da cura, elas entendem. Então Deus está fazendo maravilhas. Deus está curando. Amém? Esse dom é poderoso. Eu quero orar para que Deus ative na vida da igreja esse dom outra vez. Para que a gente possa ver, irmãos, pessoas sendo curadas. Sendo curadas. E aqui eu já quero abrir
um parêntese e já falar algo importante a respeito dos dons. Isso não está se referindo a todos os 9 dons. O que eu quero dizer é o seguinte: se o Espírito Santo, irmão, te tocar para fazer algo, em qualquer um desses dons, se o Espírito não impeça o agir do Espírito Santo. Deixa ele fluir através de você. Se o Espírito Santo falar assim: meu servo, minha serva, ore por esse doente. Ore por esse enfermo. Se você sentir, irmãos, essa força dentro de você, te impulsionando a orar, por favor, ore pela cura da pessoa. Porque tem gente que diz assim: pastor, eu até senti vontade de orar, pastor, mas eu fiquei com medo. E se Deus não fizesse? E se Deus não curasse? Ei, querido, escute o que eu vou dizer para você. O dom é do Espírito Santo. Ele só vai operar através de você. Não é você que vai fazer a cura. Quando você entende isso, não sou eu que vou fazer. É o Espírito Santo que vai operar através da minha vida. Então, se ele está me impulsionando, se ele está me direcionando a fazer tal coisa, eu vou fazer, porque quem vai operar é ele, não sou eu. Quando você entende isso, você tira de sobre você esse peso, já que é você que vai fazer. Não é você, é o Espírito Santo. E isso para qualquer um dos 9 dons. Qualquer um dos 9 dons. Se o Espírito Santo te impulsiona, vá. Deixa ele te usar. A Bíblia diz assim, não impeçais, não retenhas, não bloqueie o Espírito Santo de Deus. Não impeçais o Espírito Santo. Tem gente que não é usada, não é porque o Espírito Santo não quer usar a pessoa. Eu já ouvi pessoas falando assim: pastor, o Espírito Santo não me usa nos dons. E sabe o que eu penso? Não é o Espírito Santo que não quer usar a pessoa. É porque tem gente que não dá lugar. Não deixa. Fica tímido, fica com medo, fica sem ação. Irmão, lembra disso. Não sou eu. O texto diz bem claro: o Espírito Santo opera todas essas coisas. É o Espírito Santo que vai operar através da tua vida. Você só é o canal. Você só é o instrumento do Espírito Santo. Escreva aí: eu sou apenas o canal. Eu sou o Espírito Santo que opera através da minha vida. Oh, aleluia! Pare de achar que é você. Porque eu que orei e curou. Eu que orei e aconteceu um milagre. Não é você não. É o Espírito Santo. Você tem que dizer assim: o Espírito Santo me usou. Eu não sou ninguém, não sou nada, mas o Espírito Santo me usou neste dom. Tem me usado neste dom. Eu tenho sido apenas o canal, o instrumento do Espírito Santo. A glória é para Deus, a honra é para Deus, o louvor é para Deus. É Ele que está fazendo através da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Escute isso. Quantas pessoas estão enfermas nos hospitais? Quantas pessoas estão doentes? Gente, quantas vezes alguém chega assim e diz para você: rapaz, eu estou com uma dor de cabeça terrível, estou com um problema, estou com essa doença. E a gente, irmãos, como crente, fica caladinho. E o Espírito Santo diz assim: meu servo, ora por ele. Ora por essa pessoa, minha serva. Coloca a mão sobre ela bem aí e repreende essa doença. E a gente fica olhando para um lado e para o outro com medo de fazer. Ei, irmão, tenha medo não. Se alguém estiver assim diante de você, chegando, falando de doença, você diz assim: meu irmão, eu creio no Deus que cura. E o Espírito Santo pode operar através da minha vida o dom de curar. Eu vou colocar a mão sobre você agora. E vou orar. E vou orar pela tua cura. Vou repreender essa doença agora no nome de Jesus. E se for hoje o momento, eu estou crendo, você vai receber a cura. Porque o Espírito Santo vai operar.
Pronto, você fez a tua parte. Agora é o Espírito Santo que vai entrar, soprando a cura sobre aquela pessoa. Diga aí glória a Deus, diga aleluia. Olha quantos irmãos falando aí, eu sou um canal, eu sou apenas o canal, você é apenas o canal, o instrumento, a ferramenta que ele vai usar. Glória a Deus. Então já falamos de 2 dons de poder. O primeiro dom, o dom da fé. O segundo dom, o dom de curar. O terceiro dom de poder. Olha o versículo de número 10, que diz assim: a outro, a operação de maravilhas. O dom de operar maravilhas. Escreva aí, operar maravilhas. Aleluia. O dom de operar maravilhas. Esse dom é o dom em que a pessoa consegue dobrar a própria força da natureza. É o dom, irmãos, que você pode fazer coisas extraordinárias acontecerem. Vou dar alguns exemplos. Quando Moisés ora e o Mar Vermelho se abre, qual tipo de dom foi ali utilizado? O dom de operar maravilhas. Quando Josué ora e o Rio Jordão é aberto, o dom que foi ali operado foi o dom de maravilhas. Quando Josué ora para o dom de operar maravilhas. Quando Eliseu orou e o machado flutuou da água, um dom de operar maravilhas. Quando também Eliseu pegou sal e colocou numa fonte que estava com água amarga e a água ficou doce, é operar maravilhas. Quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e orou e multiplicou para uma multidão de maravilhas. Quando Jesus andou sobre a água, é o dom de operar maravilhas. Quando Jesus repreendeu a tempestade, o vento e acalmou a tempestade, o dom de operar maravilhas. Veja que em diversos momentos o dom de operar maravilhas aconteceu. Quando Elias orou para chover, primeiro ele orou para não chover e não choveu, é o dom de operar maravilhas. Depois ele orou para cair fogo do céu e caiu fogo do céu, o dom de operar maravilhas. Depois ele orou de novo para que chovesse e choveu, dom de operar maravilhas. Então veja que o dom de operar maravilhas, ele vai além. Ele vai além. Amém? Então é tremendo demais. É tremendo porque Deus, ele usa pessoas com este dom de maneira extraordinária. Eu agora recentemente acompanhei um caso de um pastor, um profeta na África. O homem orou para chover na África, irmãos. Estava há meses que não chovia. E choveu. Operou uma maravilha. É um dom que move as forças da própria natureza. Imagina, Josué deu uma ordem e o sol parou. O sol parou. Isso é operar maravilhas. Então é um dom tremendo, um dom poderoso, que o Espírito Santo pode usar você. Já imaginou? Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e orou e multiplicou, operou maravilhas. Aleluia. Isso é tremendo. Quando também Eliseu falou para uma viúva, ela tinha apenas uma botija de azeite. Ele disse, pode pegar várias vasilhas e coloque o azeite nelas, porque vai multiplicar maravilhas. Quando Elias também com outra viúva, ela tinha apenas um pouquinho de farinha e de azeite, ele disse, pode fazer porque vai multiplicar a farinha da botija e o azeite da panela. Multiplicou, operar maravilhas. Então na Bíblia, irmãos, há diversos textos que falam sobre a operação de maravilhas. Esse dom vai além. Ele move a própria força da natureza. Ele consegue atingir uma proporção mais profunda. Aleluia! Então, o dom de operar maravilhas. São esses 3 dons aqui que
eu quero destacar que são poderosos para as nossas vidas. Aleluia? Então, que você possa pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, opere através da minha vida os dons de poder. Os dons de poder. O dom da fé, o dom da cura e o dom de operar maravilhas. Eu quero ser um instrumento teu, um canal para o Senhor usar poderosamente. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus te abençoe com esta palavra. Que esta palavra possa te fazer crescer poderosamente.